Fala galera, fala Pedro Reis na área para destacar Flamengo e Corinthians, um passeio, um atropelo bizarro que o Flamengo fez com o Corinthians hoje, 4-0 para o Mengão, vitória acachapante e mais, o jogo acabou de terminar aqui, fui desbloquear o celular e até eu deveria colocar em live. Se você quer que esse vídeo esteja em live, comente aí, cara. Vê o que você acha. E mais, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe. E bora falar de Flamengo e Corinthians. Pra mim, o pior jogo do Corinthians no ano. O Corinthians sem intensidade alguma. O que é isso, cara? É assustador o que a gente viu hoje. Desde o do minuto 1 ao minuto 90, foi um Corinthians nulo em disputa, em briga, em competição. E eu já te adianto, esperar isso do Dorival, cara, de verdade, esquece. Ele não é capaz de fazer esse time competir, não fazer a seleção competir, vai fazer o Corinthians competir? Com todo respeito, acho bem difícil. E o Flamengo, de fato, está em outro patamar. O Flamengo briga com o Palmeiras para ser campeão de tudo. É isso. O Corinthians não está no mesmo nível do Flamengo. O Corinthians está um nível ou dois abaixo do Flamengo. Hoje foi um exemplo claro. Quando o Corinthians enfrenta esse nível de time, dá para perceber, pô. Desde o minuto 1, o Corinthians não conseguiu ter a posse de bola, não conseguiu jogar, não conseguiu fazer nada. E o Flamengo amassou o Corinthians. Amassou. O primeiro tempo foi 3-0, mas assim, de verdade, se quisesse apertar, era mais. Não consegue jogar, não consegue jogar. Vamos para as estatísticas desse atropelo do Flamengo em cima do Corinthians? Olha o número de XG, né? O número de gols esperados, a expectativa de gols para o jogo. 2,12 para o Flamengo e 0,23 para o Corinthians. Você tem noção do que é isso? O Corinthians teve 0,23 de expectativa de gol. Isso significa que o Corinthians não tentou o gol. Não chutou ao gol. Não chegou ao gol do Flamengo. Não teve oportunidade de finalizar. E as finalizações que teve, total de chutes 8, todas elas nulas. O Corinthians conseguiu. E o Flamengo? Olha aqui, ó. 17 chutes para o Flamengo, 8 para o Corinthians. 2-2 em defesa de goleiro, então foram 2 chutes defendidos por cada lado, ou seja, 2 chutes a gols de cada lado. Só que a diferença é que o Flamengo chutou 6 vezes ao gol, 4 entrou. O Corinthians chutou 2, nenhuma entrou. O Flamengo fez mais faltas que o Corinthians, teve mais passes, a posse de bola ficou em 53-47, muito pelo que foi escrito do jogo. Desde o início o Flamengo à frente, desde o início o Flamengo jogando com o resultado. É óbvio que o Corinthians teria uma posse de bola no mínimo equilibrada para esse jogo. Desarmes, o Corinthians teve 18 e o Flamengo 13. Cartões amarelos, 2 para cada lado. Vamos lá resenhar sobre esse jogo. Primeiro de tudo, enquanto o Corinthians não criar intensidade de jogo, enquanto o Corinthians não tiver em pensamento que ele precisa competir, o Corinthians não vai a lugar nenhum. E digo mais, é chance de ficar brigando embaixo de novo. Se tiver esse nível de atitude, o Corinthians foi um Corinthians sem atitude para o jogo de hoje. Com 5 minutos antes do gol do Flamengo já dava para ver a volta da marcação, os caras trotando, marcação longe, sem pressionar o portador da bola. Cara, bizarro. Você acha que você vai ganhar de quem desse jeito? O jogo foi para esquentar o banco pro Dorival? Precisava disso? De verdade?
E assim, é muito fácil pro Dorival chegar agora no Corinthians e ter uma sequência melhor, porque é estatístico isso. Todo técnico que chega a um time novo, ele tem pelo menos de 5 a 7 jogos de uma sequência boa, com vitórias e tudo mais. Quem tá dando a cara a tapa é o Orlando, não é o Dorival, que hoje muito bem poderia estar no banco, tá, seu Dorival Júnior? Poderia muito bem estar no banco. Porque fechou o quê? Na sexta-feira, hoje é domingo? Ué, tá pipocando de estar no banco? Que tá? Ou você acha que você é o Ancelotti? Ah, conquistou títulos, tal, Libertadores, Copa do Brasil 2 vezes. Beleza, mas você é um treinador normalzinho, tá? Só eu vou logo te avisando. Eu não sou muito de fazer esse tipo de julgamento e tal. A galera pode achar que eu pego no pé do Dorival. Mas, mano, de verdade. Por que o Dorival não tava no banco? Por que não criou um fato a mais? Por que não criou uma narrativa a mais pra esse jogo? Pô, que isso, cara? Um Corinthians passivo. Passivo. De verdade, passivo. Nojento de assistir. Nojento. E eu vou falar do Flamengo já já. Mas ó, olha isso aqui. O Corinthians agora encara, já com o Dorival, Novo Horizontino em Novo Horizonte. Copa do Brasil. Jogo único, tá? Confronto perigoso. Corinthians e Inter. Jogo em Itaquera. O Inter é muito bom time, só que em Itaquera toma um pouco de sufoco tradicionalmente. Corinthians e América de Cali. O Corinthians é mais time que o América de Cali. Corinthians e Mirassol em Mirassol. O Corinthians é mais time que o Mirassol. Corinthians e Racing no Uruguai. O Corinthians é mais time que o Racing. Corinthians e Santos. O Corinthians é mais time que o Santos. Corinthians e Novo Horizontino. O Corinthians é mais time que o Novo Horizontino. E aí pega duas pedreiras depois. Atlético Mineiro fora e Huracan em casa fechando a fase de grupos. Tá aí a explicação do Dorival não querer pegar hoje, né? Talvez porque ele sabia, ele tinha noção que o Corinthians ia tomar uma ataca gigantesca e aí ia sofrer. E aí ia começar a semana pressionado. A estreia do Dorival com goleada pra cima do Flamengo, o ex-clube dele, ele não ia querer isso, né? Muito inteligente da parte dele. Eu acho errado da parte do clube. Se tá fechado, vamos lá, amigão. Pra cima. Ah, só tem um dia de treino? Desculpa, próximo. Vamos pro pega, vamos pro pau. Só se a carteira de trabalho dele já não tá assinada desde ontem, né? Vai assinar segunda. Carteira de trabalho, né? Nem carteira de trabalho esses caras têm. Mas enfim. Vamos pro trabalho, irmão. Começou já. Vai esperar até quando? Vai esperar o Corinthians estar numa boa fase para assumir? O que ele queria esperar era essa sequência. Novo Horizontino, Racing, Novo Horizontino de novo, América de Cali, Mirassol. Era isso que o Dorival queria. Ele não queria entrar nessa barca. É isso que me pega, velho. De verdade. Isso me pega um pouco. Tem que ser corajoso, cara. Você já tá pipocando antes de entrar no Corinthians? De verdade? Já tá pipocando? Que isso, pô? Tô falando com o calor do momento, da emoção do jogo, mas de verdade, tô sendo bem sincero e analítico. Eu poderia estar sendo mais polido, mas eu tô sendo analítico aqui. É óbvio que o Dorival não assumiu o time hoje porque sabia que o Corinthians ia tomar um ataque. Do campo, cara, não tem o que falar, é atitude. Não tem atitude. Hoje foi um time sem atitude, zero atitude para jogar esse jogo. Um jogo desse tamanho contra um adversário desse tamanho, simples. E aí vamos falar do Flamengo, né? O Flamengo tá em outro patamar assim, ó, pra cima do Corinthians. Se a Globo criou um jogo do século, o jogo dos 60 anos da Globo, cara, esquece, é um Flamengo disputando para ser o melhor time do campeonato, para ser campeão de tudo, com um time bem treinado, bem ajustado contra o Corinthians de verdade. O Corinthians que não tem nada. O Corinthians não tem nada. Eu já falava isso desde a época do Ramon. O Corinthians, taticamente, é um Corinthians nulo. O legado do Ramon é o legado de vencedor. Isso é fato. Ele e o Emiliano fizeram desses caras animicamente um time vencedor.
Agora dizer que taticamente esse time tem alguma coisa, não tem. Não tem. Isso é nítido pra mim. E aí vai cobrar do Orlando? Tem que cobrar do Dorival, que pipocou de assumir. Ou da diretoria que não deixou ele entrar. Que eu vou chegar nesse ponto também. Mas o Flamengo é outro patamar. O Flamengo vai brigar em cima, vai brigar para ser campeão. Assim, me restam palavras para dizer o que eu penso desse time do Flamengo. É um time muito bem treinado, com muitas opções. Pô, sai o Cebolinha e entra o Luiz Araújo. Que isso? Hoje, durante a transmissão, os caras falaram dos laterais esquerdos do Flamengo. O Corinthians não tem nenhum. O Flamengo tem Vinha, voltando de lesão, que em breve vai estar apto. Ayrton Lucas e Alexandre. Pô, os caras têm os 3 melhores laterais esquerdos do Brasil, jogam no Flamengo. Ah, e lateral direito, quem que tem? Tem Wesley, tem Danilo. Titular da seleção até pouco tempo. Ah, mas o Danilo é foda, filho. Ah, mas Danilo é Danilo. Tá bom, eu duvido que você não queria o Danilo no seu time. Aí a zaga dos caras é o Léo Pereira e o Léo Ortiz. É óbvio que esse time vai bem. É óbvio que esse time vai jogar. O meio campo para frente dos caras é o Pulgar, o Gerson, a Arrascaeta, Cebolinha, Pedro. O time dos caras é bom. O Corinthians não tem opção para competir com esses caras. Eu acho que no Brasil quem tem opção para competir com o Flamengo é só o Palmeiras. E de novo, existe a polarização no futebol brasileiro? Não existe, porque o futebol brasileiro tem uma dissonância diferente do resto do mundo. Porque aqui o imprevisível acontece bastante. Não existe polarização no futebol brasileiro, esqueça isso. Dos últimos 10 campeões brasileiros, 5 times foram campeões. Se existisse polarização, não eram 5 times em 10 anos. Só que, porém, contudo, todavia, mais, tudo que você quiser pôr agora, Flamengo e Palmeiras constantemente têm melhores elencos. E por isso, independente de qualquer time que vá brigar, dos últimos 10 campeonatos, Flamengo e Palmeiras sempre chegaram. Pode não ter sido campeão. E aí nesse meio tempo teve Corinthians, Atlético Mineiro e Botafogo campeão. Então, certamente que não existe a polarização, mas que existe Flamengo e Palmeiras brigando. Óbvio. Óbvio. E vai brigar de novo. Esquece essa fita de ai, mas o Palmeiras não vai chegar, o Abel tá cansado. Ai, mas o Flamengo vai chegar. Vai chegar e vai brigar por Libertadores, por Copa do Brasil, por Brasileiro. Vai brigar, porque são times melhores. Enquanto o torcedor do Corinthians se contentar, e aí vamos entrar nesse ponto. Enquanto o torcedor do Corinthians adorar Augusto Melo, Duílio, adorar essa diretoria que existe no Corinthians há 20 anos, há 100 anos. Enquanto o corintiano adorar e entrar nesse jogo político, o Corinthians não vai estar em outro patamar. Vai ser lampejo. Vamos acabar com isso, pelo amor de Deus. Acaba, chega. Quem entra na diretoria desse cara sai. Pedro tá saindo da XP. Ai, mas o problema de saúde é desculpa. Esse cara tá saindo porque os outros 2 anteriores saíram. Esses caras estão vendo todos os problemas que estão acontecendo lá dentro. Só não tem peito, coragem. E que eu concordo com eles não ter coragem. Mas esses caras não conseguem chegar e expor o torcedor o que está acontecendo. Ou você não acha bizarro todo diretor financeiro do Corinthians não durar 1 ano no Corinthians? Presta atenção, gente, de verdade. Chega disso aí, chega de politicagem nesse clube, chega. Acabou. Não dá mais, a gente não aguenta mais, o torcedor não aguenta mais, cara. Hoje esse vídeo aqui é um desabafo de um torcedor corintiano, cara. Chega, acabou, esquece isso aqui. Tem mais essa. Tem Augusto Melo, Duílio, não tem mais ninguém. Pensa no Corinthians um pouco.
Se o torcedor organizado não quer tá junto do Augusto, tá junto do Willian, tá junto de quem quer que seja. O torcedor organizado no Corinthians hoje é politizado. Os caras não querem pensar em Corinthians, os caras pensam neles. E a gente tá nessa. O torcedor que não é organizado, ou o torcedor comum, o cara que ama o Corinthians, o cara tá fudido da vida. Reflete em campo. Porque quando é bom, é tudo às mil maravilhas. E quando é ruim, é muito ruim. Não existe meio termo. Pô. A diretoria é uma bosta, velho. Olha esse time. Olha em condições que demitiu o Ramon. Eu digo, olha esse time, não que o time é ruim, mas olha as condições que demitiram o Ramon. Se fosse para demitir o Ramon sem ter ninguém, melhor nem demitir. Ah, mas o Tite teve um problema de saúde e tal. Beleza. Chama o Dorival. Pô, mas fechou com o Dorival sexta, por que o Dorival não tá aí? Ou demitiu o Ramon, não tinha ninguém, porque você falou em Dorival, Roberto Mancini, não tinha ninguém então para contratar. Tá passando esse tempo todo, já chegamos aí ao terceiro jogo do Orlando. De verdade, velho. Vamos esquecer um pouco essas tretinhas de internet e vamos pensar no clube, né? Até na hora de votar ou na hora de cobrar alguma coisa, esquece, cara, esquece. Esquece Augusto, esquece do Willian, pensa no Corinthians um pouco. De verdade. Ah, não era nem esse o vídeo que eu queria trazer pra vocês. Eu queria analisar o jogo, o momento do Flamengo que é muito bom. Que o Felipe Luiz é muito bom técnico. Os primeiros 20 minutos que esse cara fez contra o Corinthians hoje, você falava, caraca, não vai acabar nunca. E aí depois baixa a linha bonitinho, espera o Corinthians, pá, 2-0, pá, 3-0. Coisa linda, de time bem treinado, bem trabalhado, treinador com respaldo. Coisa linda, cara. Não queria estar fazendo esse desabafo de verdade, mas é que às vezes me pega nos nervos. E aí amanhã, se o torcedor organizado for lá cobrar, rompeu com o Augusto, porque não sei o que, aí sabe o que vai acontecer? Vai estourar no jogador. Vai estourar no cara que corre lá, que tá se matando, que tá trabalhando também. Esse é o pior, né? O cara também tá trabalhando. E o pior de tudo, o cara existe diversos fatores para que as críticas a eles aconteçam. Critiquei a falta de intensidade, a falta de empenho, a falta de força, critiquei, mas existem diversos fatores para que isso aconteça, para que chegue nesse nível de entrega, nesse nível de desempenho, nesse nível de intensidade. Diversos fatores. E da mesma forma que você, às vezes amanhã acorda puto porque o Corinthians perdeu e você não vai render bem no trabalho. É a mesma fita. É a mesma fita. Esses caras estão lá dentro, então eles vão acordar puto amanhã porque eles sabem de alguma coisa que não tá certo ou eles têm algum tipo de pensamento, algum tipo de ideia. Tira da cabeça que o jogador é burro. O jogador não é burro. Longe disso. Ah, e é isso, já deu 18 minutos aí. Se você quiser assistir, assista. Também, se não quiser assistir, mano, bloco de nota, curte o vídeo aí. Só vim fazer esse desabafo pra vocês que eu tô de verdade puto com o que aconteceu com o Corinthians hoje. E tô puto com essa diretoria. Tô puto com a contratação do Dorival, que eu acho desnecessária. Tô puto com o Dorival, que chegou sexta-feira e pipocou de treinar hoje o time, de estar no banco hoje. De verdade. For pra ficar assim, deixa o Orlando. Se for pra ficar assim, esquece de pagar 4 milhões de reais pro Memphis. Esquece de pagar salário alto. Esquece de contratar jogador. Vamos passar por um momento pesado? Vamos? Todo mundo? O torcedor vai entender. A imprensa vai entender. Todo mundo vai entender que o Corinthians está passando por um momento de reestruturação. Então libera esses caras logo. Vamos sofrer 3, 4 anos pra gente viver um momento legal. Porque desse jeito não tá dando. O Corinthians é gigante? É gigante. Mas a bolha vai estourar. E aí vai estourar não sabe na onde, né? Um torcedor que paga ingresso. Fui. Tchau.